Boa noite a todos, a todas aí conectados, não é? Hoje, para mim, um dia muito especial. Eu estou aqui com essa figura ilustre, né? O Dr. Marcelo Souza, um grande pesquisador brasileiro, né? Um físico, e aceitou muito gentilmente estar participando aqui desse meu projeto aqui de lives, né? Lives para a humanidade e a posteridade. E hoje, pessoal, ele vem trazer para nós aqui os conhecimentos no campo, né, da astronomia, da astronáutica, da cosmologia e, assim, relacionado para as crianças, aos jovens ou aos estudiosos de maneira geral, né, da ciência, que amam, são apaixonados aí por por essa área, né, essa área científica. E o que a gente estava comentando aqui agora há pouco, né, doutor Marcelo, muito importante para a nossa nação, para nosso país, que seja cada vez mais disseminado. Eu já estou vendo aqui, já tem pessoas conectadas, a Alba é uma seguidora fiel, Alba Valério Novaes, boa noite, doutor Marcelo e Diogo, seja bem-vinda, Alba, tá? Vocês podem estar comentando, tá deixando as perguntinhas aqui, eu vou estar passando para o doutor Marcelo aqui no decorrer. Então, hoje, pessoal, vocês já me conhecem, né, das outras lives, sou comendador da Casa Real de Espanha, com o título da Ortosão de Ouro, doutor honoris causa em Ciências Teológicas, Políticas, Relações Diplomáticas Internacionais, e palestrante para crianças e jovens, né, com tema diversos, motivacionais, de prevenção às drogas. Sou estudioso também dessa área. E hoje, o doutor Marcelo, ele é bacharel em Física pelo Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense, licenciado em Física pelo Instituto de Física, UFF, mestre em Física também pelo Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense, doutor em Física, Cosmologia, pelo Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor associado pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, coordenador-geral do Clube de Astronomia Luiz Cruz, essa é a Cruz, Luiz Cruz. Cruz, Luiz Cruz. O clube foi fundado em 26 de maio de 1996, coordenador no Brasil do programa Missão X, coordenado pela Agência Espacial Europeia, coordenador no Brasil dos Astrônomos Sem Fronteiras, coordenador no Brasil do Charlie Bates Solar Astronomy Project, coordenador no Brasil do programa UNAVI, coordenador na América do Sul do Astronomy Outreach Network, coordenador no Brasil do Global Science Opera, organizador da participação dos estudantes de campus dos Goitacazes na campanha de busca de asteroides, fundador e presidente da Comissão de Organização do Encontro Internacional de Astronomia e Astronáutica. Já foram realizadas 12 edições do evento, com mais de 150 palestrantes, convidados de 32 países, coordenador da participação de estudantes da cidade de Campos dos Goytacazes no projeto Clubes in Space, lançamento de experimentos desenvolvidos pelos estudantes ao espaço. Doutor Marcelo, fique à vontade, será uma live, com certeza, esplêndida, né? Magnífica, devido à sua presença ilustre aqui conosco. E, mais uma vez, muita gratidão por ter aceitado estar aqui. Fique à vontade para saudar a todos aí que estão conectados conosco. Boa noite a todos, eu queria agradecer muito o convite, é uma grande honra estar aqui participando, é um grande prazer, agradeço as gentis palavras, né, da introdução, né? E é um grande prazer estar participando aqui com todos, né? Obrigado, doutor Marcelo, a satisfação é toda nossa. Como sempre faço com meus entrevistados, logo no início, eu gostaria que o senhor contasse mais sobre você para a gente, de onde que é natural, sobre um pouquinho de sua infância, juventude. Fique à vontade, doutor Marcelo. Eu sou natural aqui de Niterói, né? Eu vivo em Campos agora, mas eu nasci em Niterói e
toda a minha memória, a minha juventude foi toda vivida em Niterói, né? Por isso que minha formação é no Instituto, lá no Instituto de Física da UF, da Universidade Federal Fluminense, que fica lá em Niterói, né? Então, a grande parte da minha vida eu vivi em Niterói, né? Principalmente toda a juventude. E lá que eu aprendi, meu pai é químico, né? Meu pai era químico, ele já faleceu, era químico, minha mãe é professora, então eu tive muita influência deles nessa área para ter interesse pela ciência. Então a gente sempre tinha, meu pai sempre levava revistas, né? Muito jovem, eu sempre tive acesso a muita informação na área científica. Então, e sempre uma das coisas que sempre me motivou, eu tive oportunidades, né? Foi poder conhecer mais um pouco, né, da vida de algumas pessoas ilustres da área da ciência, né? Eu tive todo o caminho possível para seguir na área de química que meu pai me ofereceu, mas o que me atraiu foi a física. Então eu comecei a conhecer um pouquinho mais, desde novo, né, as histórias do Einstein, que foi minha referência, né? Então desde novo eu tinha alguns livros do Einstein, sempre tinha acesso. E isso é o que meus pais sempre me proporcionaram, foi a oportunidade de eu poder, né, ler e ver o que eu queria na área científica. Então eu tive o que estava ao nosso alcance, eu tive acesso. Então, e tem uma coisa muito que hoje em dia os tempos mudaram muito, né, para melhor, né, em diversas áreas. Apesar do pessimismo de algumas pessoas, a gente tem que ver também a evolução da tecnologia e também que ela pode ser usada para a gente poder avançar mais, né? Como é o caso da gente estar aqui conversando, né, usando esses recursos tecnológicos que estão à nossa disposição. Então, a primeira vez que eu tive acesso a um telescópio foi quando eu estava na faculdade, né? Então, na faculdade eu tive acesso a um telescópio pela primeira vez, e era do Instituto de Geografia, e em pouco tempo a gente fundou um clube de astronomia na universidade, é o Clube de Astronomia Mário Chamber, com alguns meus alunos e alguns colegas, né, inclusive o Martim Macro, que fundou o clube comigo, agora é pesquisador titular da do CBPF. Então a gente tem o Omar, trabalha no Museu de Astronomia. Então essa equipe que iniciou o clube, todos continuam na área, e a gente começou esse clube em Niterói. É o Clube de Astronomia Mário Chamber, em homenagem ao Mário Chamber, o grande físico brasileiro. E em pouco tempo, o nosso clube acabou se destacando, a gente realizou atividades fora do país. E em 94, eu fui chamado para trabalhar na Universidade Estadual Norte Fluminense, que tinha sido fundada, né? E nessa época eu estava ministrando aula na UFRJ. E o professor Eugênio Lerner, que foi um dos professores, foi inclusive reitor da universidade, ele estava na equipe que estava organizando a universidade, e eu ministrava aulas na UFRJ. Ele me convidou para vir trabalhar na UF, né, que o Darcy Ribeiro estava montando uma estrutura nova, e desde 94 eu me mudei para Campos e não retornei mais, né? Então já estou desde 94 vivendo em Campos, e aqui em Campos, assim que eu cheguei na cidade, as atividades do nosso clube em Niterói estavam bem avançadas, né? E surgiu a oportunidade de um grupo aqui em Campos se interessar também por astronomia. E a gente começou esse núcleo em 96 aqui em Campos, né, com o apoio do nosso grupo lá de Niterói, que veio aqui a Campos e ajudou nas atividades iniciais. E em poucos anos a gente se tornou um dos grupos mais ativos do Brasil, né, nessa área, né, em paralelo com minhas atividades também na universidade, né, e o nosso grupo acabou se destacando. E a gente, nesse ano, completou 24 anos de atividade. Ano que vem são 25 anos, né, que a gente está realizando atividades de astronomia, e foi o que acabou me encantando, né? Eu sou físico, mas minha formação, tanto no mestrado e doutorado, já mais área de cosmologia, né, que é uma das áreas que eu gosto, e acabei me dedicando mais à astronomia, né, nesse período todo, né? Então, a gente conseguiu aqui realizar bastantes atividades, e eu acho que a astronomia, a gente vê como referência a NASA, né? Quando a gente fala de um instituto no mundo, né, quando alguém fala que é uma informação da NASA, qualquer pessoa, né? Você pode ver na sociedade como um todo, quando se usa a NASA como referência, todos já
ouvem ou prestam atenção naquelas informações que estão sendo anunciadas, né? Ela tem um destaque mundial, aí mostra como que, e lá na NASA você precisa de historiadores, precisa de biólogos, você precisa de todas as áreas, então ver como a astronomia pode ser uma porta de entrada para motivar os estudantes para entenderem um pouquinho mais da ciência e se motivarem a seguir uma carreira científica. Então, eu acho que a astronomia é um porta de entrada, né, para a gente poder motivar os jovens nessa área. Então, foi o que, além da beleza que é observar o céu noturno, né, Nossa, a gente, então, basicamente, essa é a minha história, assim, de trabalho nessa área. perfeito, doutor Marcelo, que é encantador. E o senhor dizendo aí, né, de certa forma é inspirante para a gente, né? Toda a sua trajetória, o quanto que o pai o influenciou. É, está aí, jovens, né, as palavras do doutor Marcelo. Se vocês querem, se vocês gostem, aprofundem, né, busquem, né, sejam curiosos, que eu tenho certeza que é um dos pontos cernes para qualquer ciência, né, doutor Marcelo? A curiosidade, não é? Eu acho que é importante também, desculpa, eu acho que é Sim, importante, pode com vontade. é, é importante que as pessoas percebam que é prazeroso se realizar uma descoberta Sim, científica, né? Poder contribuir para a humanidade, né? Então, as poucas pessoas têm essa oportunidade, né, às vezes, né, de poder entender que a ciência é a melhor ferramenta que o ser humano já desenvolveu, né, nesses poucos milênios de civilização, né? A gente tem poucos milênios de civilização em relação ao que a gente imagina da história do universo, né? E nesses poucos milênios, a gente pode falar de 10 mil anos de civilização, aproximadamente, a gente já chegou a um ponto, né, de ter um domínio tecnológico que era inimaginável, né, há poucos anos, né? Então, isso é tudo conquista do ser humano, né, a partir do seu esforço em tentar compreender a natureza. Então, na verdade, tudo que a gente está vendo aqui no nosso entorno são conquistas da humanidade, né? Com o esforço de várias pessoas. Então, um dado, uma observação que você faz hoje, um relato que você faz hoje, você está contribuindo para que daqui a alguns anos, se não for imediato, mas daqui a alguns anos, seja utilizado para se fazer uma nova teoria, né? Você vê como a gente já tem vacinas, tem a humanidade vivendo, as pessoas vivendo muito mais tempo, né? A medicina evoluída, então tudo isso é conquista da humanidade com seu esforço em poucos milênios. Então, cada um que na sua área, né, pode dar contribuições, né, para melhorar ainda mais, né, as condições das pessoas, que é esse o nosso esforço, né, para que a gente tenha uma vida melhor, né, para todos, né, todos perfeito. possam viver melhor. E esse é o nosso esforço da ciência. Então, as pessoas têm que ver, o Carl Sagan até falava isso, né, quando as pessoas olham, às vezes, a matemática por trás do que está vendo, por exemplo, uma flor, que tem algumas flores que você pode ver lá, aquelas figuras geométricas, né? Pode compreender o nascimento. Isso aí não tira a beleza do que está vendo, né? Torna ainda mais bela ainda, porque a gente tenta compreender o que está acontecendo na natureza. Então, é muito bacana quando você olha para o céu à noite e sabe que algumas daquelas estrelas que estão brilhando, na realidade, não são estrelas, são planetas que estão se movendo, são pontos que estão se movendo em relação às outras que a gente não percebe o movimento. Então, tudo isso encantou gerações, né? Foi por isso que a astronomia evoluiu, né? A partir da beleza que a gente vê do céu noturno, né? Então, em todas as áreas é a mesma coisa. Então, eu acho que as pessoas, os jovens principalmente, eles precisam ter uma visão, né, melhor da ciência, né? E entender que não é simplesmente aquele esforço que ele faz na escola, que às vezes ele, né, sofre alguns problemas, né? Mas, na verdade, é importante ele ter esse conhecimento, né? Esse conhecimento vai ajudar a que ele tenha uma vida melhor. Ótimo. Deixa eu cumprimentar aqui algumas pessoas. Esse senhor aqui, muito especial, o Filipim, doutor Marcelo, ele está aqui conosco, conectado. Opa, boa e abençoada noite para vocês, Diogo e Marcelo. O Filipim, doutor Marcelo, ele há mais de 30 anos, ele que cuida dos cerimoniais dos presidentes, sabe? Que legal. Desde Que João legal. Figueiredo, desde João Figueiredo até o atual presidente. Então, é uma pessoa magnífica, muito humilde, sabe? Eu já tive algumas transmissões com ele
aqui, um grande, tem o dom da fala muito aguçado, uma voz bem... ele cuidou da Voz do Brasil, o senhor já deve ter ouvido falar, né? A Voz do Já, Brasil. nossa, Já ouviu? eu ouço com frequência, às vezes eu estou no carro e eu ouço, às vezes, a Voz do A Brasil. Voz do Brasil, justo. Ele trabalhou lá por muitos anos. Então, aquele vozeirão lá era esse grande locutor aí, o grande mestre de cerimônias, Vladimir Filipim. Alba está Prazer. falando, muito interessante mesmo. Parabéns, doutor Marcelo. E o Filipim falou uma coisa aqui que é uma palavra até muito sábia, umas palavras muito sábias, doutor Marcelo. Por isso, sempre digo, calado se aprende sempre. Que é a questão que o senhor estava falando aí da observação, que às vezes calado ali, não é? Tem uma frase do Einstein, do Einstein que ele fala assim, penso 99 vezes, né? Mergulho em um silêncio profundo e a verdade me é revelada, não é É, tem várias pessoas, cientistas, que são associadas a esse tipo de pensamento, como Franklin e outros, né? O Einstein também, né? Na verdade, é sempre a associação de que a ciência também se faz com esforço também, né? Então, tem Justo. vários desses, né? Na verdade, é necessário isso, né? Então, isso é uma coisa muito interessante também, que as pessoas veem, que, na realidade, todo esse que a gente vê, na realidade, é fruto também de esforço, né? Não é Sim. simplesmente você tem uma inspiração, mas para você colocar isso depois em prática, é necessário um esforço muito grande, né? Tem testes que são feitos. Então, Uhum. e isso que é o prazer, né, que a gente tem, né? De você, depois de um grande esforço, você conseguir um bom resultado em relação a isso. Isso é muito prazeroso, né? E eu já tive a oportunidade de ver pessoas, quando a gente faz a observação de céu em praça pública, se maravilhando, às vezes, vendo Saturno, Júpiter, né? Podendo observar no telescópio e ver aquela bolinha com anelzinho, né? Uhum. Então, são coisas que trazem um grande prazer e são motivação, né? É uma motivação, porque cada um daqueles jovens que está acompanhando a gente são promessas para o nosso futuro, né? E às Ótimo. vezes agora eles só precisam, às vezes, só de um empurrãozinho, né? Um despertar, né? Para eles poderem sentirem o chamado para sua vocação, né? E a partir daí Perfeito. poderem seguir. Então, por isso que é importante a gente ter museus de ciência, ter centros de ciência, ter atividade de divulgação científica, que são nesses momentos que a gente consegue despertar as vocações, né? E para as áreas que são tão importantes para a gente ter aqui no Brasil, né? Não só no Perfeito. Brasil, vão estar contribuindo para a humanidade como um todo, né? Ótimo. Ó, a pergunta número 2, eu creio que o senhor já até respondeu para a gente, né? O que fez gostar tanto das exatas, da física e as questões relacionadas à astronomia? Eu acho que o senhor já Essa é verdade. aprofundou, já disse para a gente. Então, eu vou pular para a terceira. O senhor vai dizer para a gente, então, um fato curioso do universo da física. Que, É, assim... da, Ah, a gente tem várias coisas muito interessantes, né? Eu acho sim. que o mais importante nessas que eu sinto assim grande empolgação é você ver, por exemplo, uma ideia ser proposta e depois ela ser comprovada, né? Então, vou citar um dos exemplos que eu acho que são Uhum. importantes. Um deles, por exemplo, é do Einstein. Quando Einstein começou a fazer o modelo dele do universo, né, a extensão da Sim. teoria da relatividade restrita para geral, né, para ser referenciais acelerados, tratando basicamente da gravitação, o modelo que ele construiu era um modelo que surgiu a partir da sua imaginação, né? E você tentar analisar a associação entre a geometria, né, a topologia desse espaço-tempo, com o campo gravitacional, né, com a força gravitacional, né? Fazer essa associação e aí transformar tudo num efeito, né, de curvaturas do espaço, né? Então, mas aí você imagina, ele montou uma teoria, a partir daí. Outras pessoas acharam soluções para as equações que ele criou, e a partir daí ele conseguiu fazer uma previsão do desvio da luz, né, quando passasse próximo de um corpo muito massivo, como uma estrela muito grande. Então, o primeiro teste foi realizado aqui, né, dessa teoria. Foi feito aqui em Sobral, no Ceará, em 1919, e na Ilha do Príncipe, na África, né, que tiraram as imagens e comprovaram que a previsão que ele fez a partir da teoria dele estavam certas, né? Então,
são as pessoas imaginarem um modelo e depois poderem testar esse modelo. E é claro que a gente não sabe se a natureza se comporta dessa forma, é simplesmente um modelo criado pelos seres humanos, né? Tentando representar o que a gente está observando. Mas é o que a gente tem de mais poderoso. Claro que por isso que essas teorias, com o tempo, elas evoluem, a gente faz modificações à medida que vai medindo, vai mudando as formas que a gente tem para poder medir, obter dados, né? Isso às vezes leva a que a gente tem que fazer correções, por isso que a ciência é dinâmica. Mas a gente sempre tenta evoluir e ter modelos mais precisos. Mas, como Einstein, vários outros propostas da física surgiram a partir de ideias, pessoas que imaginaram, né, formas de poder entender, né, os fenômenos, e depois foram comprovados esses modelos. Então, acho que isso que é o que tem de mais bonito, né? A gente vê a criatividade das pessoas, né, a importância disso, né? Agora eu entendo, então, a frase dele, né? A imaginação é mais importante do que o conhecimento. Eu acabei de descobrir agora com essa explicação do senhor. É o mais importante que a gente tem, né? Porque até em todas as áreas é assim, né? Sim. Você imagina, quem trabalha na área de propaganda, né, que vive muito isso, ele vive basicamente buscando um momento criativo, né, para poder resolver os problemas. E é a mesma coisa que se faz na ciência, né? Você tem os problemas e às vezes precisa ter uma ideia para poder romper aquela barreira e poder seguir, né? Então, esses momentos criativos são mais importantes, né? Porque depois o esforço, você já tem um caminho andado, já sabe a direção a seguir, né? Isso que é importante, né? E tem até uma coisa também importante, é você também saber fazer as perguntas certas, né? Não só ter a resposta, mas saber fazer as perguntas certas. Isso que é o mais importante também, né? Que às vezes é o que vai direcionar o caminho correto para você seguir, para achar um bom modelo. Ah, ótimo. Doutor Marcelo, então, fale-nos um pouco agora sobre sua coordenação no Brasil da Missão X, coordenada pela Agência Espacial Europeia. Esse é um projeto muito bacana, né? Sim. Quando eu comecei a coordenar o projeto, ele foi criado pela NASA, esse projeto, né? A Missão Tá. X. E depois há 2 anos, ele passou para a coordenação da Agência Espacial Europeia. Como que ele nasceu? Ele nasceu porque, novamente, é sempre a NASA buscando, né, usar caminhos para motivar os jovens, né? Então, eles perceberam, há muitos anos, né? Esse projeto já tem mais está completando 10 anos agora, esse ano. Perfeito. Então, eles estavam querendo mostrar aos jovens que, para seguir também, porque uma das referências sempre é ser um astronauta, né? É sempre uma das referências que os jovens possuem, né? Que para ser um astronauta não basta só você ter conhecimento científico, é necessário também cuidar do corpo e da mente. Então, Perfeito. assim que nasceu o projeto. Então, o projeto é voltado e também é uma maneira também de evitar, né, um aumento da obesidade infantil, né? Mostrar aos jovens também que é importante se cuidar e usando sempre a referência da conquista espacial. Então, o projeto nasceu dessa forma. Então, ele tem algumas atividades que são feitas para os estudantes, e essas atividades englobam atividades físicas também. Então, além de você discutir a questão da ida ao espaço, discutir a situação do astronauta no espaço, né, e tentar motivar e mostrar algumas referências para eles, também tenta mostrar que é necessário eles cuidarem do corpo também. Então, você tem exercícios, aprende a necessidade de se hidratar. Então, são várias tarefas e que englobam estudantes de vários países do mundo, e para motivar ainda mais os estudantes, eles criam uma meta. Na verdade, cada colaboração de cada um desses estudantes, ele conta pontos para você conseguir as milhas para poder chegar até a Lua, por exemplo, né? Então, é Ah, assim que eles vão contribuindo, né? E tem alguns astronautas enviaram mensagens das estações espaciais para os estudantes que participam. Então, é um projeto muito interessante, porque é um projeto inovador, e geralmente você tinham projetos associados, né? Hoje em dia está mudando isso, né? Tanto que aqui a gente também coordena a Ópera Mundial da Ciência, que ela também associa a música à ciência, né, para fazer uma ópera mundial de ciência. Então, são projetos inovadores que tentam usar a interdisciplinaridade, né? Ou seja, mostrar não só de áreas próximas, né, mas também de
todo o espectro, né? Então, é muito importante esse tipo de projeto. Essa missão X, ela, o ponto central dela é esse, é mostrar essa importância de se cuidar do corpo também, para ser um astronauta. E, a partir daí, motivar os jovens não só a conhecer um pouco mais da área de exatas, né, conhecer um pouquinho mais da ciência, mas também, em paralelo, a realizar atividades físicas e cuidar do seu corpo. Então, acho que é uma maneira muito criativa, né, de você poder envolver os jovens e trazer atividades saudáveis para eles, que são importantes nos dias de hoje, né? Bacana, muito importante, com certeza. E aí gera mais interatividade, né? Porque aí eu só falar uma coisa muito interessante. Eu estou lembrando aqui na minha época de escola, né? Eu me formei, eu sou natural de Diamantina, eu sou conterrâneo de JK. Legal. Legal. Você já ouviu falar, né, de Diamantina? Já, eu nunca visitei, mas eu já ouvi falar. Já ouviu? Pois venha, venha em algum momento, né? A Obrigado. gente vai à casa de Juscelino, que hoje é um museu, casa de Chica da Silva, né? Tem muita história, é uma cidade histórica aqui do interior de Minas. E aí, o senhor me fez lembrar minha época de escola, que os estudantes, né? Eu sempre gostei muito dessa parte de exatas também. Formei em Direito, mas eu sempre tive muita facilidade. A física, matemática. Inclusive, meu irmão, doutor Marcelo, que eu tive até o ano de 2014, né? Ele era mais novo que eu. Ele foi um dos. Ele foi um. A gente tinha muita facilidade de matemática em casa. A primeira versão dessa OBMAP, a Olimpíada Brasileira de Matemática, né? Ele foi premiado junto com uma outra moça lá na cidade, de Diamantina. Recebeu Legal. bolsa pelo CNPq, foi muito Legal. bacana. Medalha, né? Da OBMAP. É, Aí, os estudantes, na época de escola, a matéria que eles mais amavam, educação física. Falava que ia ter uma aula de física, né? Ah, meu Deus, por causa da dificuldade, né? Não quer superar as dificuldades, não gera aquela atração, aquela coisa, né? Porque não são todos que, para resolver aquelas questões complexas, mas falou que é aula de educação física, nossa. É verdade. Então, é muito interessante o que o senhor está me dizendo, porque pelo seguinte, incentivando eles, através de atividades, incentivando as crianças, os jovens, a estarem trabalhando o corpo, a mente, né, através de atividades físicas, tudo mais, é uma forma que envolve eles com mais facilidade para o campo da ciência. Porque se correlacionar as duas coisas, eu achei muito interessante isso. Se correlacionar as duas coisas, com certeza vai receber mais resultados deles, mais retorno dele por parte deles. Não é mesmo? Eu Não, é acho que é esse verdade. o objetivo, não É é? verdade. E muda um pouquinho a estrutura que a gente está acostumado da escola tradicional, né? Que a gente Justamente. precisa ter algumas mudanças para poder motivar esses jovens, né? Ainda mais que a gente está vivendo um mundo que está mudando diariamente, né? Rapidamente, a gente tem mudanças, então é uma maneira de mostrar também uma participação ativa no processo de Perfeito, aprendizagem, né? Então, perfeito. por isso que esse projeto fez muito sucesso no mundo, né? A Agência Espacial, quando a NASA, né, acabou não podendo mais seguir adiante com o projeto, a Agência Espacial Europeia encampou o projeto e Entendi. continua com esses ideais, né, iniciais do projeto. Maravilha, excelente. É, Fale-nos agora, doutor Marcelo, sobre as principais atuações, né, os principais projetos que se tem no âmbito da cosmologia astronáutica e astrofísica, voltado justamente às crianças e aos jovens. Além dessa, né, muito interessante, agora encampada pela Agência Espacial Europeia, quais são as outras atividades que eu já vi lá, né? Tem o clube, o clubinho, né? Lá para as crianças, tem as. Fala para a gente aí. A gente tem uma longa jornada, né, já, né? São 20 e poucos, Sim, 24 anos, e nessa jornada a gente realizou vários tipos de atividades que foram o que trouxe a experiência que a gente tem hoje para poder estar realizando os projetos.
Então, a gente tem uma escola aqui de astronomia e astronáutica que a gente criou, né, voltada justamente para fazer a capacitação das pessoas nessa área, né, que é apresentada por todos de forma voluntária, cada um tem, eu trabalho na universidade, cada um em um local diferente no nosso grupo, e todos sempre estão dispostos a oferecer essas capacitações, né, de forma que mais gente possa conhecer, né, a astronomia e possa ter possibilidade de participar ativamente das atividades que a gente desenvolve. A gente costuma fazer com frequência, que eu acho que aí é um diferencial que a gente teve no momento que acabou sendo a referência hoje, é fazer atividade nos locais onde as pessoas estão. Isso que eu acho que é o mais importante, né? Porque geralmente, durante muito tempo, se investia só em construir espaços, né, como museus de ciências, centros de ciências, que também são importantes, mas se as pessoas não sabem o que tem nesses espaços, elas também não se sentem motivadas a visitar e a conhecer. Então, a gente passou a realizar atividades que a gente chama de astronomia de calçada. A gente passou a levar os telescópios nos bairros, nas praças públicas. Então, a gente passou a fazer atividade nos locais onde as pessoas estão. E, a partir daí, a gente passou a não só a realizar atividades de astronomia, como também fazer apresentações em espaços públicos, né, palestras, minicursos. A gente já teve em qualquer espaço que você imaginar, a gente já realizou atividades em igrejas, centros espíritas, é, em praças da cidade, em shopping center, em museus. Então, a gente ocupou em barcas, a gente já fez atividade em barcas também, Para dentro de uma aproximar. barca. Muito A gente fez, interessante. a gente fez atividade na barca, a gente criou uma barca da ciência, que as pessoas entravam, a gente discutia a questão das marés, da influência da Lua, do Sol, do movimento da Terra e do Sol nas marés. E a cosmologia, ela sempre foi uma das áreas que mais atraía as pessoas, né? É que está associada à nossa também questão filosófica do ser humano, em procurar entender de onde que ele veio, para onde ele vai, né? Então a gente tem o suporte da religião e também tem a ciência tentando é, interpretar os dados e daí criar seus modelos, né? Não são questões que são conflitantes, como eu imagino. A fé e a razão elas caminham juntas, né? Não acho conflito entre a fé e a razão. Né? Já tem até desde a época de Galileu que a gente tem aquela ideia que a ciência diz como está o céu e a ciência como chegar aos céus, né? Então, desculpa, ao contrário, né? A ciência diz como estão os céus e a religião diz como chegar aos céus, né? Então, cada um na sua área, né? E contribuindo para a gente ter uma interpretação melhor, né, da vida e buscando caminho. Então, a cosmologia, quando ela tenta analisar, né, a evolução do universo, o nascimento, né, os modelos que a gente tem a partir dos dados que a gente observa, ela acaba sempre despertando a participação muito ativa das pessoas. Apesar de ser algo que não está no cotidiano das pessoas, são questões que sempre motivaram em toda a história da humanidade. Então, a cosmologia acaba sendo também uma das áreas que mais desperta a atenção nas pessoas. E depois dessa, na prática, o que sempre atrai as pessoas é a Lua, né? A Uhum. observação da Lua, eu aprendi desde cedo isso, né? Principalmente as crianças, os mais jovens que não acompanharam a conquista da Lua, o que estava acontecendo, as imagens dos astronautas na Lua, a chegada do homem na Lua e dados sobre a Lua, que é o astro mais brilhante, né, que a gente tem no céu noturno, sempre desperta um grande interesse das pessoas. Então, a gente sempre procurou usar essas áreas como os pontos de partida para a realização das atividades que a gente desenvolve. A gente já desenvolveu atividades com foguetes, lançamento de foguetes de água, foguetes com combustível sólido. A gente já realizou, dentro da área de astronomia, quase todo tipo de atividade possível que estava ao nosso alcance, a gente já realizou aqui na região, né? Inclusive com divulgação na televisão, né? Eu apresentei um programa durante 9 anos na TV aqui em Campos sobre astronomia, né? Semanal sobre astronomia. Então a gente teve também muito apoio aqui na região para divulgação das nossas propostas, das nossas atividades, e a gente sempre buscou e sempre atividades voltadas à participação do público em geral. Esse é que a gente sempre fez, né? Que era o que é o nosso mote, né? Tentar mostrar às pessoas que a ciência não é algo só para especialistas, né? Uhum. Na verdade, todos podem
se interessar e podem entender, né, compreender. Claro, cada um dentro da sua área, que naturalmente cada um se sente mais motivado por uma certa área, né? Ainda bem que isso acontece, que a gente tem pessoas de todo, contribuindo em todas as áreas, e a partir daí a gente tenta sempre fazer nesses espaços a divulgação de forma que seja acessível para todos, principalmente para as crianças. Então a gente teve também um clubinho de astronomia, né? A gente está sempre reativando esse clubinho, e durante um período tem até uma equipe de estudantes que compunham músicas, né, e faziam apresentações com músicas associadas à astronomia que eles criavam, né? Chegaram a fazer apresentações em alguns estados aqui que a gente chegou a visitar esse conjunto musical, e, e a gente está sempre buscando a cada momento alguma atividade nova e que possa despertar, né? Principalmente nesse momento de pandemia que a gente está agora, a gente teve que se reinventar como todo mundo, né? Ótimo, maravilha, doutor Marcelo. Importante demais. É, o que o doutor Marcelo não poderia deixar de falar nessa live relacionada à ciência? Eu acho que tem uma coisa que me preocupa muito e que é muito importante, é hoje a gente tem muito acesso à informação, tem mais acesso que qualquer pessoa podia imaginar que poderia, né? As minhas filhas, elas têm acesso à informação que eu nunca imaginava que ia ter assim tão rápido, né? Se chega uma nave num planeta, rapidamente a gente recebe as imagens daquele planeta, já sabe. Na minha época, a minha referência era o livro do Carl Sagan que eu comprei, né? Que era o Cosmo, que foi um dos que motivou o interesse pela ciência. Lá eu via foto de Marte, eu falava, puxa, uma foto de outro planeta, né? Então o ser humano já pousou nesse planeta. Hoje em dia, as crianças bastam clicar na internet que ela tem essas informações todas nas suas mãos, né? Doutor Marcelo, é igual outro dia aquele, como é que ele chama? É o Roves, Qual? aquele que vai pesquisar Marte, né? O É o lançamento. curioso, sim, isso. É o novo que foi lançado lá. O Curioso já está funcionando lá, né? Agora houve um novo lançamento, né? Quem quisesse assistir, igual você está falando, né? Podia Mas, conectar. Na minha época, não. Na minha época, a gente precisava aguardar chegar essa informação, ou no jornal noturno que passava, que era curtinho, ou então esperar sair numa revista, um livro, para a gente poder ter acesso a isso, né? Então, e as informações mais rápidas eram pelo rádio, né? Então, era um mundo totalmente diferente, né, que a gente vivia. E o que me surpreende é que, com tanto acesso à informação, algumas questões que eu pensava que já tivessem sido superadas, né? Que é o caso, por exemplo, da forma da Terra, né, da importância das vacinas, isso acabou. Hoje em dia a gente está rediscutindo essas questões, né? Surgem grupos defendendo a Terra plana, surgem grupos defendendo, questionando a importância das vacinas, né, que já estão comprovados historicamente, com dados, a importância das vacinas, e não só isso, mas várias outras questões, e isso aí mostra que, de alguma forma, a gente falhou, né, na questão da divulgação da ciência, né? Não é só problema das pessoas que estão tendo esse comportamento. A gente também tem que fazer um exame, né, e reconhecer os erros que foram feitos na divulgação científica, que levaram as pessoas a voltar a ter essas ideias, né, que historicamente já a gente algumas ideias estão regredindo mais de 2000 anos, né, em relação à evolução da história. Né? Então, eu acho que um dos principais erros que a gente teve, que eu acho que é importante enfatizar, foi a academia se afastar das pessoas, né? Então, eu lembro, quando eu era estudante, as pessoas, quando alguém tinha alguma dificuldade em relação a uma área, ou questionava alguma questão assim, ela era considerada como uma pessoa à parte, né? As pessoas evitavam discutir, né? E até tratavam com deboche ou ridicularizavam. E isso acabou afastando essas pessoas, né? Quando eu acho que o caminho correto é ter um diálogo, né? E tentar mostrar as ideias, e a partir daí que a pessoa repense, né? A partir de dados, né, que a gente tem, que ela repense as suas ideias, né? Veja que o modelo que ela escolheu não é o modelo correto, né? Ou seja, não é o melhor modelo para explicar o que a gente está observando, como aconteceu na ciência. Quando a gente tinha um modelo geocêntrico, com a Terra no centro, a gente mudou do modelo geocêntrico para o heliocêntrico, não foi porque a gente quis, é porque o heliocêntrico explica melhor os fenômenos. Ninguém muda o modelo simplesmente por gosto, né? A ciência tem aquela navalha de Ockham, né, que a gente usa, né?
o modelo mais simples para explicar o fenômeno é o que a gente vai usar, né? Então, sempre a Perfeito. busca é essa, né? Então, a evolução da ciência, ela se passa dessa forma. Então, é por isso que hoje a gente tem um modelo, amanhã a gente pode mudar esse modelo se tiver um melhor, né? Mas não quer dizer que a ciência é uma ferramenta que não deve ser considerada. É a melhor ferramenta que a humanidade desenvolveu. Então, as pessoas deveriam tentar, a partir dos dados, tentar ajustar esses modelos aos dados, que as medidas que são o que a gente tem preciso, né? É essa que é a nossa referência, são as medidas que são feitas, essa que é a nossa referência para criar os modelos. Então, esse aí que é o fato, né? Aí, a partir de ter dos fatos, tentar construir um modelo que faça previsões e explique o que a gente está, os dados que a gente obteve. Então, acho que esse foi um dos erros que eu acredito que seja necessário a gente aproveitar esse momento para repensar esse tipo de comportamento e a gente atrair essas pessoas para o meio acadêmico, atrair as pessoas para a ciência, né? E tentar que elas participem de debate científico, em igualdade de condições, cada um apresenta o seu modelo, e o melhor modelo, não é? Eles vão ter que entender a forma como é a metodologia científica, que é assim que é feito, né? Você isso aí surgiu com Galileu, essa nova moderna metodologia científica que a gente usa, e que é o que fez a humanidade avançar tanto, né? Perfeito. Perfeito. É, existem atividades desenvolvidas pelo professor na cidade de Campos dos Goytacazes relacionadas à astronomia e voltadas para os estudantes nas escolas? Diga-nos mais a respeito. Não, tem sim, tem sim. A gente realizou várias atividades em parceria com as secretarias de educação, tanto estadual como municipal. A Uhum. gente participou de um projeto muito bom, que é a descoberta de asteroides, né? Uhum. Usando imagens que viu no telescópio do Havaí. E nesse projeto a gente teve a descoberta de mais de 260 asteroides aqui por estudante. Tem um estudante aqui, inclusive, que tem um asteroide com o nome dele, né? Como resultado da participação no Brasil, a Christian Martins. Se botar lá Christian Martins, está lá um asteroide com o nome dele. Que Tinha legal. 13 anos, né? Até 2 anos que ele recebeu o nome do asteroide. Quantos estudantes no mundo com 13 anos tem um asteroide com o nome dele, né? Então, a gente tem um estudante aqui que recebeu essa homenagem, uma outra estudante, a Bruna Ponte, que está aguardando isso. Isso é um projeto do Dr. Patrick Miller, que se chama IAS, e permitiu esses estudantes participarem, realizar descobertas, e eles realizam a partir de análise, com auxílio dos professores da escola, né, de imagens que vem do Havaí. A partir daí eles fazem um relatóriozinho, te envia, e se for um novo objeto, eles têm uma descoberta reconhecida e depois de alguns anos eles podem nomear esse asteroide. Então, a gente tem várias descobertas realizadas aqui na cidade, nesse projeto. A gente tem o projeto Cubes in Space, que a gente já participou por 2 anos, que é enviar experimentos ao espaço, desenvolvido por estudantes, e a gente já teve a oportunidade de lançar 8 experimentos aqui, feitos por estudantes ao espaço, né? Vão a mais de 100 quilômetros no voo balístico e volta, então já foram enviados ao espaço, e isso foi desenvolvido por estudantes de escolas do ensino fundamental e ensino médio, né? Então, além disso, a gente tem aqui na cidade o mapa de Marte, o mapa gigante de Marte. Acho que só 2 pessoas, 2 grupos no Brasil têm, né? É um mapa de Marte desenvolvido pelo astronauta Buzz Aldrin, né, que é uma maneira de motivar as pessoas a buscarem, né, propostas para a colonização de Marte. E a gente tem esse mapa, tem 8 metros por 8 metros, né, de tamanho. Então tem mais de 60 metros quadrados, né? São aproximadamente 8 metros. Se fosse 8 metros, seriam 64 metros quadrados de área. Então, a gente, quando vai realizar alguma atividade, a gente precisa fazer na quadra da escola, porque não tem salas com esse tamanho, difícil ter sala com esse tamanho na escola. A gente leva para as escolas, as crianças caminham, isso é de lona, as pessoas caminham sobre, os estudantes caminham sobre a lona, então eles fazem uma viagem, aí lá tem a localização que pousaram as naves que foram a Marte. Então, é uma atividade muito legal que a gente realiza nas escolas, com esse mapa gigante de Marte. Então, nós sempre recebemos convite para nas escolas para realizar essas atividades. Então, a gente tem o concurso Cientista por um Dia, que eu coordeno aqui no Brasil, né, que também envolve estudantes de escolas para escreverem redações, né, sobre como seria. A ideia é o único concurso da NASA aberto à participação de pessoas de fora dos Estados Unidos. Hum. Então, e aqui eu coordeno aqui no Brasil, e tem vários países que são envolvidos, e os estudantes aqui eles recebem proposta de 3 alvos,
por parte da NASA, e eles têm que justificar qual deve ser o alvo que a NASA deve escolher para investigar. E a partir daí, as mais criativas são premiadas e são publicadas na página da NASA. A gente tem que, esse ano foram 6 selecionados estudantes de escolas ensino fundamental e médio, e todo ano estão lá as redações de estudantes publicadas na página da NASA. Então, essas são algumas das atividades que a gente realiza. A gente tem, e a Ópera Mundial da Ciência, né? Que os estudantes participam, eles escrevem um trecho da ópera e participam cantando no dia, né? Ao vivo. Legal demais. A Darlete Borbe, boa noite, Darlete. Lá de Cocal do Sul, Santa Catarina, tá? É uma seguidora também aí das transmissões. Seja bem-vinda, boa noite. Momento marcante do Dr. Marcelo no desenvolvimento de seus projetos relacionados à ciência para as crianças, jovens universitários ou mesmo adultos. Um momento que marcou. Claro que provavelmente é mais de um, mas um momento que marcou o senhor no desenvolvimento desses projetos aí, no âmbito geral aí. O que sempre me marca é a emoção de algumas pessoas a participar dessas atividades, né? Então, a gente teve um momento que foi muito marcante, foram alguns estudantes aqui que acompanharam a gente numa visita à NASA, nos Estados Unidos. Eles foram com a gente, eram estudantes do projeto PET, que é Projeto Erradicação do Trabalho Infantil, e do ProJovem também, né? Sim. Do ensino médio. Então, a gente teve 2 estudantes do projeto PET, 2 estudantes ProJovem, que viajaram com a gente para os Estados Unidos, né, numa oportunidade. Eles visitaram com a gente a NASA em Houston e a NASA no Cabo Canaveral, né? E na chegada nos Estados Unidos, a gente encontrou com o astronauta brasileiro, Marcos Pontes, e o astronauta brasileiro, ele ajudou a levar as crianças para o hotel, no carro dele. Olha, né? Que legal. Então, que emoção. São jovens que alguns deles naquele momento, viviam uma situação muito difícil, né, economicamente, né, tanto que participavam desses projetos. E o Marcos Pontes tratou eles, agora o ministro Marcos Pontes, né, tratou eles com muita cortesia e gentileza, levou eles na casa, na passagem passou com eles na casa deles antes de levar para o hotel, e no dia seguinte encontrou com eles na NASA e fez uma visita guiada com eles na NASA. Então, esse foi um dos momentos mais marcantes, né? Porque a gente via a emoção desses jovens, né? Que aqui eles tinham tão pouca oportunidade, tiveram uma oportunidade de estar com a gente, né? Visitando os maiores 2 grandes centros no mundo, né? De desenvolvimento de ciência. Então, esse foi um dos momentos mais marcantes, assim, que eu tive a oportunidade, né? A gente teve outras visitas com outros estudantes, mas a reação deles foi uma reação realmente impressionante, né? Porque, assim, devido, né, às dificuldades, doutor Marcelo, eu digo que eu também já estive, né, nesses programas em Diamantina, ProJovem. O PET eu não cheguei o meu irmão participou do PET, eu conheço muito bem. Então, às vezes, a acessibilidade, né, é um outro desafio também, dar acesso a nossos jovens, às nossas crianças, né? Então, aqui fica até uma fala, né, para quem está aí, né, quem está à frente, não sei, é algo a se refletir, de dar acesso, porque, por exemplo, só imagina, essas crianças ficaram maravilhadas, né? Aí pensou ver o astronauta Marcos Pontes lá, que é uma referência, né? Tão famoso aqui no Brasil, tão dito, e elas nunca tinham tido esse contato. Se quer sair do Brasil, né? Se estava participando desse programa, imagina a emoção dentro do coração daquelas crianças. É algo assim. Pode falar. E tem uma coisa que é importante, que marcou todos nós aqui, foi que logo depois a gente teve o nosso evento internacional de astronomia, que a gente realiza aqui na cidade. E o astronauta Marcos Pontes estava aqui presente, e essas crianças fizeram uma apresentação, né, que legal. relatando a experiência delas. E nessa apresentação,
você vê como é que elas vibraram falar que tinham encontrado com ele, que tinham conhecido ele, né? Ficavam gritando, não, a gente foi com o Marcos Pontes, a gente encontrou com ele lá. Então, você vê como é que isso aí mostra como é que a ciência, as pessoas têm referências também, né? Elas, às Sim, vezes, não têm essa referência porque não tem oportunidade e a gente não tem esse espaço na mídia, às vezes, né? Na justo. grande mídia para divulgação, mas são referências, os astronautas são referências, os cientistas também são referências, então basta ter oportunidade, né? Que é Sim, claro que a gente tem referência nas artes, tem referência nos esportes, mas também precisa de referências na ciência, né? perfeito. As pessoas só seguem os caminhos se tiverem exemplos para seguir, às vezes, né? Elas precisam ter algum exemplo para seguir. Então, é importante a gente também ter referência na área científica. Então, a gente precisa disso no Brasil. Fora do país, a gente vê, né? Na Rússia, os astronautas são heróis, né, do país, né? A gente Que vai em qualquer país na China, a gente já teve aqui em Campos dois astronautas que foram à Lua, o Charlie Duck e o Buzz Aldrin vieram aqui em Campos, dois cosmonautas russos, Oleg Kotov, Pavel Vinogradov, o Paulo Nespolo, o astronauta italiano, teve aqui em Campos também, além, claro, do astronauta brasileiro, Marcos Ponte, que sempre ajudou a gente, ou também a Anush Ansari, que é uma das exploradoras espaciais, uma das mulheres mais ricas do mundo, esteve aqui em Campos 3 vezes também, nesses eventos, e eles são referências, né, nos uhum, seus países, né? Para trazer os cosmonautas russos, a gente ficou 6 meses negociando com a Rússia, né? uhum. Porque passava por, oficialmente a liberação deles para vir, né? Porque eles representam um país. Então, mostra, quando a gente convida um astronauta que está na atividade na NASA, é a mesma coisa, você tem que enviar um convite, aguardar para ver qual deles a NASA indica para vir ou não, é muito difícil a gente conseguir a vinda, né? O Paulo Nespo veio da Agência Espacial Europeia, a gente esperou muito tempo negociando. Então, são pessoas que são referências em seus países, estão com a agenda cheia de eventos. Então, a gente precisa disso, né? Mostrar que, claro que o esporte é importante, tem que ter esportistas como referência, as artes são importantes, né? Os artistas são referências, mas a gente precisa também de referência na área da ciência. Esse Sim, é um caminho que a gente precisa, é uma forma de valorizar também, mostrar que dá valor à ciência, né? A gente tem sim, aqui também uma galeria de pessoas que sejam referências para esses jovens, para eles conhecerem, né? Então, acho que é um caminho que o Brasil ainda precisa aprender a trilhar, né? Que é esse caminho de valorizar os pesquisadores, né? Que é muito importante isso também, né? Que as pessoas têm que ter referências, né? Mostrar que algum daqueles jovens no passado que viviam como eles acabaram se destacando na vida, contribuindo para a ciência, né? Que é um caminho também valoroso, né? claro. E uma coisa que o senhor falou, e muito importante, voltando lá, que é a questão dessas crianças, né? Eu estou lembrando que uma palavrinha que o senhor falou lá atrás, o empurrãozinho, né? Às vezes só falta aquele empurrãozinho, Tem uma aquele... história, Ah, não sei se você tem tempo de contar uma história, eu vou contar um exemplo, que eu acho que é um exemplo que, para mim, poucas pessoas sabem. É Milton LaSalle Humason, o nome dele. sim. Milton LaSalle Humason, ele é um americano, né? A família dele, durante o período, mudou para Los Angeles, ele era jovem, e o que aconteceu com ele? Estou falando no início do século XX, né? Ok. Aí ele mudou para Los Angeles, e isso aí é a primeira década do século XX. 1900, estou falando de 1914, por aí, nessa época. Estava se construindo o Observatório de Monte Wilson. E ele estava lá com a família, mudou para outra cidade, e ele pediu à família para se afastar da escola, que ele queria realizar outras atividades, não sei, ele se afastou, e ele conseguiu um emprego para ser condutor de mula, para levar os equipamentos para construir o Observatório de Monte Wilson. E, E ficou alguns anos trabalhando como condutor de mulas e se apaixonou pela filha do engenheiro que trabalhava no observatório. E hum, acabou casando com essa filha, a filha desse engenheiro, e foi ser capataz de uma fazenda lá em Los Angeles. Ficou uhum, vários anos trabalhando como capataz na fazenda, só que a situação estava muito difícil economicamente para ele, tem uma família trabalhando como na fazenda, aí o sogro dele ajudou ele e ofereceu para ele um emprego, vagou um emprego de zelador do observatório. Ele aceitou o emprego, foi trabalhar como zelador no observatório, uhum. e à noite você imagina como é que era para subir o monte para poder realizar atividades naquela época, né? Então, os astrônomos chegavam e depois ele passou a ser um faz-tudo, né?
no observatório. Ele passou a ajudar os astrônomos a apontar o telescópio, aprendeu a tirar fotos, e ele se tornou um dos maiores descobridores de galáxias da época dele. O Hubble só fez as teorias dele de expansão do universo e mostrou que Andrômeda era uma outra galáxia a partir de imagens do Humason. Ele trabalhou junto com o Hubble, né? Então, as grandes contribuições que mudaram ao nosso modelo de universo, ele participou com o Hubble. E quando ele foi contratado, ele tinha 20 e poucos anos, em 2 anos ele foi contratado como membro do staff do observatório. Ele saiu da função de zelador e passou a ser membro do staff, da equipe do observatório, sem formação nenhuma em astronomia. Então, o que mostra que ele nunca estudou numa escola formal, astronomia, né, nunca se formou, né, e no final, já nos últimos anos, ele já recebeu um título doutor honoris causa, e já não precisava disso, ele já tinha se destacado mundialmente, né, só Uhum. pelo trabalho que ele fez com o Hubble. Mostra como que é importante, né? A vocação dele foi despertada porque ele teve a oportunidade, O né, de contato, trabalhar no... é o Ele, contato, exato. justamente. Ele aprendeu com um dos maiores astrônomos da época, o Hubble, que passou a No- ser companheiro de trabalho dele. Eles trabalhavam juntos, a descoberta do Hubble dependia do trabalho do Humason. Então, mostra como que é importante isso, né? Então, a ciência, a beleza da ciência é essa. Qualquer pessoa pode participar. A gente tem aquele filme Cosmos, desculpe, Contato, né, com a Uhum. Jodie Foster, que tem um astrônomo cego, que trabalha no radiotelescópio de Arecibo. Aquele astrônomo cego que está ali é baseado no primeiro doutor em astronomia cego do mundo, que é o Kent Cullers. O que faz uma pessoa com deficiência visual querer ser astrônomo? Não é? E ele não só concluiu com astronomia, como se formou, né, fez um doutorado na área de astronomia e foi trabalhar com radioastronomia. Então, não importa as limitações, tem espaço para todos, todas as pessoas podem contribuir com a ciência. Tem até um dos casos mais famosos, que é o caso do Albius, Edmond Albius. Né? Uhum. Edmond nasceu nas Ilhas Reunião. Eu estou falando agora do século XIX, 1829, se não estou enganado. Uhum. 1829, quando ele nasceu, ele era escravo, filho de escravos. Né? A irmã, um senhor, né? A irmã dele, que tinha essa família, é, é, deu a guarda da criança para o seu irmão, né? E ele passou a cuidar dele, escravo dele, né? Um Uhum. novinho, né? E na época, um dos problemas que tinha era a baunilha. A baunilha era produzida no México, né? Era tinha um valor enorme na Europa. Então, esses países Uhum. tentaram plantar em vários locais do mundo e nunca deu certo, porque não conseguiam polinizar. Né? Porque você precisa ter um vetor de polinização, nesse caso, descobriu alguns anos depois que era um tipo de abelha que só tinha no México, mas na época ninguém sabia como fazer a polinização. Então se plantou em vários locais e esse senhor, ele tinha na fazenda dele uma plantação de baunilha. E ela não dava frutos, só que ele gostava de botânica. Ele ensinou esse menino novo um pouquinho de botânica, mostrou como é que é a polinização na melancia, em outras frutas. E um dia, passeando com ele na plantação de baunilha, ele viu uns frutos nascendo. Ele falou, como é Uhum. que não está nascendo os frutos? E o menino falou, fui eu. E esse menino tinha 12 anos, o Edmond tinha 12 anos na época. E ele não acreditou, ele falou, não é possível, né? Tem o mundo todo tentando resolver o problema da polinização, né? Imagina quantos pesquisadores estavam fazendo isso. Eles plantaram na Ásia, plantaram em vários locais. E a reunião fica ali embaixo, perto de Madagascar, né? Então, Uhum. e aí, até hoje é uma colônia francesa. Aí depois, novamente, voltando alguns dias depois, mais frutos, né? E o menino falando que era ele. Então ele pediu, você pode me mostrar como é que você fez isso? Ele falou, é muito sim, como é que ele fez? É conhecido hoje como Le Geste d'Edmond. O Geste d'Edmond, né? Ele pegou um pedacinho de madeira. Por que não acontecia a polinização? Autopolinização não era possível fazer, porque você tinha uma hastezinha, o estigma, que separava o pólen da região, o masculino do feminino, né, a parte masculina e feminina. Ele pegou um pedacinho de madeira e afastou essa hastezinha da planta. E com o Uhum. dedo ele aproximava o pólen da outra parte da flor, da planta. E a partir daí ele conseguia polinizar. Até hoje é feito assim a polinização, baseado no Que, gesto dele, um garotinho de 12 anos que era escravo. que era Né? escravo. Olha Escravo. só. É claro que
ele teve dificuldades para ter reconhecido a descoberta dele, apareceu logo alguém dizendo que ele que tinha feito, mas ele contou com o apoio desse senhor que defendeu ele, né? E Uhum. acabou mostrando que a contribuição foi dele, do menino, né? E aí, logo depois, isso foi em 1841, quando ele tinha 12 anos. Logo um tempo depois, ele acabou a escravidão, lá em 1848, se não estou enganado. Ele foi liberto, ele foi se afastou, foi para a cidade, ele acabou sendo preso depois de um tempo, né, por alguma questão, mas ele conseguiu perdão, né, quando esse senhor foi lá defender ele, ele conseguiu o perdão, e hoje, na ilha, tem uma estátua em homenagem a ele, né? Olha só. Esse é Edmundo. Se você for lá, Ilha Reunião, Edmundo de Albios, está lá a estatuazinha dele, tem uma escola com o nome dele, tem uma rua. Era um ex-escravo, era escravo, né? Então contribuiu para a ciência. O outro é um deficiente visual. O Humason não tinha formação na área, a oportunidade de trabalhar que deu a, a abriu as portas para ele desenvolver. Então, essa é a beleza da ciência também, que as pessoas têm que ver que tem oportunidade para todos, né? O doutor Marcelo, a própria história do Gabe também, né? O Gabe que viaja um outro, não Ele é? foi Era um foi reprovado várias vezes, né? justo, não gostava de escola, era um É, chapeiro do McDonald's, né? verdade, né? De repente, né? Essa figura é fantástica, que incentiva as crianças no mundo todo. Já veio aqui no Brasil É. tantas vezes. Já foi aí também, né? Com Teve aqui em certeza. Campos, as palestras deles eram para a multidão, né? Enchia, né? Tinha uma multidão assistindo, é uma pessoa sensacional, né? E uma De, experiência de vida muito grande para todos, né? Pra mostrar que não tem tempo para você recomeçar, né? Ele começou, não era novo quando ele começou a fazer engenharia, né? Então, uhum. isso aí as pessoas nunca devem desistir, né? Porque não é porque a pessoa. O Paulo Nestro tentou 5 vezes ser astronauta da Agência Espacial Europeia, E né? aí? Então, tem vários casos assim. Então, é isso que eu acho que é importante as pessoas saberem, né? E conhecerem, né? É mostrar que a gente tem referências na área científica, né? E que cada um pode seguir os seus sonhos, né? E deve, né? Não só pode, como deve, né? Tentar seguir os seus sonhos, né? E as dificuldades não devem ser empecilhos para ele seguir adiante. Que todo mundo sente dificuldades, né? Todo mundo tem um momento da vida que tem dificuldades e tem barreiras para ultrapassar, né? Então, isso aí não deve ser empecilho para ninguém seguir adiante com seus sonhos, né? Perfeito. Doutor Marcelo, fale-nos agora sobre o Clube de Astronomia Luiz Cruz, fundado em 26 de maio de 1996. Seu nome homenageia quem? Quem foi o idealizador? Sua função atual no clube? Caso alguém queira se candidatar a participar, quais os passos a seguir? Principais eventos, redes sociais? Fala pra gente. Essa é uma grande alegria que eu tenho, né? Esse nosso núcleo de astronomia. Como eu falei, ele começou aqui em Campos em 96, foi 26 de maio de 1996. Eu, professor da UENF, surgiu, a gente estava realizando atividade, eu nunca parei de realizar essa atividade, mesmo quando eu vinha a Campos, eu continuava com vínculo com o nosso grupo lá em Niterói, e acabou Uhum. despertando, né? A gente fez um evento aqui junto com o grupo lá que veio aqui, o nosso grupo de Niterói que veio aqui, a gente fez várias atividades, inclusive em praça pública, e acabou despertando o interesse de vários estudantes, né, em ter um grupo aqui também de astronomia na cidade. E aí a gente fez uma primeira reunião nesse dia, montou um grupo inicial, e a partir daí chegou a um ponto que eu nunca imaginei que a gente fosse chegar com esse grupo nesse dia que a gente realizou, né? Nosso grupo é um dos mais ativos do mundo atualmente, né? Tem reconhecimento internacional. A gente aqui em Campos já realizou atividade. Claro que isso tudo que a gente fez, a gente contou com boa vontade e apoio de muita gente, né? É tanta gente que, graças a Deus, a gente teve muito apoio, tanto da imprensa, dos órgãos públicos, né? A gente teve apoio de muita gente que sempre apoiou a gente, né, nesse período todo, que permitiu que a gente realizasse atividades tão grandes como a gente realizou. Como é o caso, a gente tem um encontro em 2008, a gente começou a realizar encontros nacionais de astronomia, encontros regionais, fazer atividades em praças públicas, né? E o grupo foi crescendo, né? Mais pessoas foram participando.
Até hoje eu encontro, hoje o clube tem 24 anos, eu encontro agora pessoas com 20 e poucos anos, 30 anos, que falavam, eu participava do clubinho naquela época e tal. Então a gente sempre Legal. encontra alguém que participou dessas atividades, que já cresceram, então a gente já está, várias gerações, né, participaram já do nosso grupo de astronomia. Então, a gente começou a realizar essas atividades em praça pública, fazer esse tipo de atividade. Ele foi crescendo e a gente, a partir de 2008, criou esse Encontro Internacional de Astronomia, que o nosso objetivo era o seguinte: é muito difícil a gente poder levar várias pessoas para fora, né? E Campos é uma cidade afastada dos grandes centros. Então, a gente decidiu trazer as pessoas para a cidade, para permitir que mais pessoas da cidade pudessem conhecer pessoas da área de ciências, né, principalmente de astronomia e astronáutica, e poderem conhecer as diversas áreas. Então, a gente resolveu trazer, e todas as nossas atividades são gratuitas. A Hum, gente nunca cobrou de ninguém para participar das atividades, nunca impediu alguém de participar, independente de quem era. Então, as atividades sempre foram abertas para todos, né? É franqueada a participação, né, nos eventos, e a gente conseguiu, a partir daí, realizar eventos de astronomia, assim, com vários, como eu falei, o Buzz Aldrin teve aqui na cidade, o Charlie Duck, 2 astronautas que foram à Lua. Como que a gente ia imaginar que ia ter eventos na nossa cidade? Qual a cidade do Brasil que pode dizer que já teve 8 astronautas em sua cidade, né? Acho que poucas cidades do país podem falar isso. Vários desses palestrantes que vieram aqui a Campos, é a primeira vez que vieram ao Brasil, vieram a Campos, né? A gente teve participantes aqui de 32 países do mundo, de todos os continentes, da Austrália, do Japão, de Abu Dhabi, né, dos Emirados Unidos, de Marrocos, dos Estados Unidos, de vários países da Europa, da Índia, da hum, China, da Rússia. Então, a gente teve de vários países do mundo aqui na cidade. Então, esse é o nosso objetivo, né, principal. É permitir que as pessoas conheçam o que se faz e elas escolham, a partir daí, conhecendo o que há de melhor na área, né, é o que elas de alguma forma, essas atividades possam tocar nessas pessoas, né, e despertar alguma vocação, né, para que a gente tenha mais pessoas seguindo carreiras na área de exatas, na área científica. Esse é o nosso objetivo. Então, a gente aprendeu isso, que o que a gente faz, a gente só vai saber se é bom ou não, se puder comparar com o que está sendo feito, né? E a gente trouxe essas pessoas de todos os locais para conhecer o que a gente faz e também conhecer o trabalho deles e conhecer também as contribuições que eles deram para a ciência e poder compartilhar. A gente se esforçou sempre, nosso esforço sempre foi para compartilhar isso com todas as pessoas, né? Então, a gente conseguiu fazer grandes eventos aqui na cidade, que eu nunca imaginei que a gente fosse chegar a esse ponto, e ter também um menino premiado, né? Imagina, com um nome, um astronauta, um nome no espaço, um asteroide com o nome dele, um menino de 13 anos de idade. muito Então, esse é o resultado dessas atividades, mandar os estudantes enviar mensagens para o espaço. Também é isso, eles estão enviando astrogramas, agora mensagens para o espaço, no projeto do astronauta Charlie Duck, que a gente está participando, inclusive ele vai participar com a gente daqui a pouco, um representante vai participar com a gente agora, em uhum. breve. Então, a gente conseguiu, né, alguns resultados que a gente nunca imaginava. Eu, particularmente, nunca imaginava quando a gente começou há 24 anos, né? Ainda mais você vê que a gente representa vários grupos mundiais aqui no Brasil e o nosso grupo não está em nenhum grande centro do Brasil, né? O Campos Goytacazes é uma cidade localizada na região norte do estado do Rio de Janeiro, né? 270 quilômetros da capital do Rio de Janeiro. Então, a gente, num local afastado dos grandes centros, a gente conseguiu destaque na área em uma região que a gente tinha pouca tradição, né, nessa Uhum. área. Então, isso que deixa a gente muito feliz, né, com esses resultados que a gente obteve, né. Só com esse resultado eu já me sinto satisfeito, né. A gente ainda está com muitos sonhos ainda, né, para seguir adiante. É um amor como se faz, né, doutor Marcelo? Eu acho que o ingrediente principal, acreditar, né, esse carinho, esse empenho que o senhor tem e os demais, né? Então, isso gera é o que eu falei no início, a questão que o senhor, pelo que eu acompanho das transmissões, o senhor não é chamando de velho, não, tá? É só questão de Por favor.
Mas é o que o senhor cativa na gente. Então, o que que isso gera? Isso gera credibilidade, correto? A partir do momento que isso gera credibilidade, esse é o fator de poder ser. Eu, por exemplo, pelo menos, eu desconheço outra cidade no Brasil, né, que tenha tido a presença de 8 astronautas, né, de diversas nações, estudiosos de diversas nações, né, esse contato tão vasto assim, de forma mundial, de todo o planeta Terra. Então, é a credibilidade, é isso que por isso que eu não podia perder a oportunidade, né? E para mim também é uma honra, assim, extraordinária tê-lo aqui e transmitindo essas palavras aqui para mim e para todos que estão conectados. E todos que irão se conectar também, tá bom? Eu que Vamos. agradeço. Oh, que isso. Honra é toda minha, é toda nossa aqui. Vamos aproveitar o ensejo, então, doutor Marcelo, para que deixes aqui para os jovens ou demais pessoas que se interessem, né, pela ciência, pela física, pela astrofísica, cosmologia, quais os meios de contato, que às vezes tem alguma curiosidade, pode falar com o senhor, rede social, as publicações relacionadas à ciência, onde que eles vão encontrar? Quais os canais? É, Deixa aí. o nosso clube, ele nasceu com a internet, né? O que permitiu a gente fazer muita coisa foi que desde que o clube foi fundado, a gente na época não tinha as redes sociais que a gente tem hoje, mas tinha os e-mails, né? Então tinha as listas de discussões em e-mails, então a gente participava de todas as listas de discussões em e-mails que tinha, e a partir daí eu passei a conhecer muita gente. Isso que permitiu, né, de uma cidade afastada, a gente poder ter contato com tanta gente, né? Foi através usando os recursos tecnológicos que a gente tinha à nossa disposição. Então, o nosso clube ele funciona basicamente até hoje através da internet, né? Então, a gente tem o nosso ponto de referência é o Facebook, a nossa página no Facebook. O nome do clube é Luiz Cruz, que é uma homenagem, eu esqueci de falar isso, né, ao astrônomo Luiz Cruz, né, que ele foi diretor do Observatório Nacional, então é uma pessoa de destaque, né? Então, ele demarcou Brasília, então é uma pessoa de destaque. Há pouco tempo a gente teve uma entrevista de um belga, ele é belga, nasceu na Bélgica, que achou instrumentos que ele utilizou na universidade que ele estava lá na Bélgica, e ele falou, poxa, eu não sabia que o Luiz Cruz era tão reconhecido assim, né? Então a gente resolveu homenagear ele pelas contribuições que ele deu aqui para o Observatório Nacional, né, e pelo destaque que ele foi na sua área, descobriu um cometa, tem um cometa Cruz, né? Então a gente tem a gente procurou homenagear alguém de destaque no Brasil no início do clube, a gente escolheu ele pela importância dele e contribuições. Então é só procurar Luiz Cruz, né? L-O-I-S, né? O Luiz em francês, Cruz, o sobrenome é Cruz, C-R-U-L-S. Só tem a gente no Facebook. Aí vai achar a gente lá e a gente está sempre à disposição para contatos, para poder conversar. Então, a gente está sempre à disposição. Não sou só eu, a gente tem uma equipe, né? Eu sou mais falante, talvez, né? Mas a nossa equipe para realizar essa atividade, a gente precisa de uma equipe, né, de pessoas que se voluntariam e participam. Então, é um grupo que tem várias pessoas que já estão, vários deles já se formaram em física, então tem uma que já está fazendo doutorado, tem outros que já estão seguindo a carreira também. Então, eles têm um grupo enorme que se formou, né, enquanto estava participando das atividades do clube. Isso também é outra grande satisfação, né, que a gente tem de ter pessoas formadas, né, a partir de continuar os seus estudos. Então, essa é a motivação que a gente sempre dá para, não só eu, com todas as equipes, membros do clube, né, para que as pessoas sigam com seus estudos, né? E uma coisa que eu acho que é importante nesse momento, que tem muitos jovens preocupados pela situação que estão vivendo agora por causa do vírus, isso tudo é passageiro, né? Isso tudo é passageiro. Ninguém deve ficar preocupado em relação à realização dos seus sonhos, porque isso é passageiro, é um momento que a gente está vivendo, não é como outros que já aconteceram. A gente teve guerras mundiais, né? Já teve outros momentos como a febre amarela, e outros momentos que também foram muito difíceis para a humanidade, né? As pessoas se isolaram, o Newton se isolou, né, durante o período também na vida dele, né? Fez toda a contribuição no momento que ele estava isolado. Então, essas são fases, né? E é passageiro, a gente daqui a pouquinho
a gente, aos poucos, vai retornar às atividades, assim que tiver segurança, né? Mas isso vai ocorrer, né? Ninguém precisa, cada um deve seguir com os seus sonhos, né? Que os espaços vão continuar e vai ter oportunidades para vocês poderem seguir adiante com o que vocês estavam planejando, né? Com os planos de cada um. Então, é um momento de ninguém desanimar, né? Seguir com seus estudos, né? Que há oportunidades através da internet, usando essas ferramentas que a gente tem à nossa disposição, né? Tem vários cursos que vocês podem fazer, várias atividades que podem participar, e devem aproveitar esse momento para tentar, né, continuar com seus estudos, apesar das dificuldades, né, mas imaginando sempre que é um momento passageiro e que em breve a gente vai estar de volta às nossas atividades, né, aos poucos, né, não abruptamente, mas aos poucos, né, e que todos vão poder realizar seus sonhos. Então, para os jovens, é um momento de vocês terem esperança no futuro, não é? Que o futuro é um futuro promissor para todos nós. Basta ver o recurso tecnológico que a gente tem à nossa disposição, que nós temos à nossa disposição, né? A qualidade de vida que as pessoas evoluiu muito, não é? Então, claro que sempre há o que fazer, né? Ainda bem, porque surge oportunidades para todos seguirem adiante, né? Com suas propostas. Então, é sempre um desafio para a gente, né? Que está sempre presente, buscando pessoas que possam apresentar soluções para eles. E a gente torce, né? Eu já não sou novo, né? Já tenho 53 anos, então a minha torcida agora é com as novas gerações, né? Vocês que são a nossa esperança, né? São as promessas para o nosso futuro. Então a gente tem uma torcida muito grande por todos vocês e que vocês devem sempre, quando estiverem sentindo alguma dificuldade, pensar que todos nós estamos torcendo por vocês aqui, estamos esperando, né, que vocês sigam adiante com o caminho e com os seus sonhos e possam trazer grandes contribuições para todos nós. Então, essa que é a minha torcida sempre. Maravilha, doutor Marcelo. Pode ficar à vontade para fazer seus agradecimentos, as palavras finais. Pode, a palavra. Eu gostaria de agradecer muito o seu convite, né? Foi um grande Oh, prazer. É um grande prazer estar aqui. Você pode ter certeza que a honra é minha, né, de estar participando. Né? Que você faz um trabalho magnífico, né? Que eu acho que todos que estão nesse momento, né, se esforçando para, de alguma forma, divulgar ideias, né? Divulgar propostas, divulgar ciência e trazer esperança para as pessoas, eu acho que são pessoas que merecem toda a consideração e respeito, porque é um trabalho que é muito importante. Não é? É um momento da gente poder estar valorando também as pessoas que estão se esforçando, né? Porque é um grande esforço, eu sei o que é isso, mas eu sei que é um esforço que se faz, né? De cada um, tenho certeza que é um grande esforço seu, pessoal, para sim. estar fazendo essa atividade. Parabéns e agradeço muito, né, o convite, é um grande prazer. Agradeço a todos que acompanharam a gente aqui também, né? Muito obrigado por estarem aqui, terem acompanhado. E a minha mensagem final é sempre essa, né? Uma mensagem de esperança, não é, para todos. E a gente imaginar sempre que a gente vai ter um futuro melhor, né? E não só, claro que como brasileiro eu torço muito para o nosso país, né? Que a gente em breve vai estar se destacando no mundo, nas áreas, né? Independente das questões políticas ou não, a minha torcida é pelo Brasil, né? Então a gente torce sempre que a gente encontre os melhores caminhos, né? A gente vai encontrar um caminho para seguir desenvolvimento, né? E eu torço também que a gente, que todas as pessoas, né, nesse momento consigam superar, né? A gente sabe que é um momento difícil, a gente não pode esconder isso, né? Que é um momento difícil, mas que a gente deve se esforçar, né, sempre para tentar superar esse momento da melhor forma possível, né? E eu torço que todos permaneçam em segurança, com saúde, que é o mais importante de tudo, e que em breve a gente vai aos poucos retornar e vai ter oportunidade para todos, né? Essa é a minha torcida. Maravilha, belas palavras, doutor Marcelo. E em nome de todos, né, que estão aqui presentes nessa live, e aos que vão se conectar, né, que vão assisti-la posteriormente,
eu gostaria de agradecer, né, pela total disponibilidade de estar aqui de forma gratuita, conosco, dizendo sobre o universo lindo, né, da ciência e que tanto nos fascina, quando se trata da física, da astrofísica, da astronomia, da cosmologia. Imensurável gratidão, tá? Eu deixo aqui um forte abraço para todos, uma excelente noite, excelente semana. Muito obrigado, viu, doutor Marcelo? De coração, Prazer é viu? meu, pode ter certeza.